A paz do Senhor, boa noite meu irmão, minha irmã. Mais uma quarta-feira que a gente está aqui no nosso canal do YouTube, conectados para continuar aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Nesses últimos meses, nessas últimas semanas, mais especificamente a respeito das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Que eu e você possamos prestar atenção nessa aula de hoje, que essa aula de hoje possa falar ao nosso coração e que nós possamos ser mais uma vez transformados e edificados pela palavra do Senhor. Uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Nós estamos estudando nas noites de quarta-feira o Sermão do Monte. Hoje nós iremos estudar Mateus capítulo 5, dos versos 38 até o verso 42, que vai tratar da vingança. Mateus 5, 38 a 42, diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja lhe emprestar. O Sermão do Monte nós estamos vendo nesses estudos aqui, que é o sermão mais conhecido do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É também o mais negligenciado, o mais mal compreendido. Já falei para os meus amados irmãos que livros e livros foram escritos, tanto cristãos como não cristãos, amigos de Cristo, inimigos de Cristo, usam o Sermão do Monte tanto a favor de Jesus como contra a Jesus Cristo. O Sermão de Jesus já foi apreciado por todos os filósofos sábios e pessoas cultas deste mundo, de alguma maneira ou de outra. É um sermão realmente extremamente lindo, lindo o Sermão do Monte, profundo demais o Sermão do Monte. Eu repito, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, quando foi escrever o seu comentário acerca do Sermão do Monte, ele usou 30 comentários, 30 livros escritos acerca do Sermão do Monte. John Stott nos falou de 25 livros escritos que ele usou para fazer o seu comentário do Sermão do Monte. Por aí você vê o que esse sermão tem provocado durante todos os tempos na história da igreja e fora da igreja. Você está lembrado que o Sermão do Monte é dividido em seções, em partes. E neste momento nós estamos na terceira seção do Sermão do Monte, na terceira parte, que trata sobre a justiça do cristão. E essa parte, particularmente no meu entendimento e de muitos e muitos estudiosos da Bíblia, é a parte mais difícil. Porque a justiça é um tema difícil para nós cristãos e para o homem de uma maneira geral, porque nós naturalmente somos seres injustos. O homem já nasce injusto. Injustiça é a marca principal do homem caído, do homem sem Cristo, do homem sem Deus. E nós nascemos sem Cristo, nós nascemos caídos. E é por isso que você deve estar lembrado que eu falei que quando nós aceitamos Jesus e nos convertemos, a primeira coisa que acontece com a gente é que nós somos justificados. Nós voltamos para Deus. E a justiça de Cristo que vem sobre nós nos dá uma ideia, uma compreensão da justiça de uma maneira geral. Portanto, nós estamos na terceira parte do Sermão do Monte, que trata da justiça do cristão, que é a parte mais difícil. E à medida que você vai estudando o Sermão do Monte, parece que ele vai ficando cada vez mais difícil, mais profundo. Nessa parte que nós lemos agora, eu
costumo dizer que o sermão parece até que o monte está se afastando de nós. Fica tão mais difícil que parece que o monte está crescendo ou se afastando de nós. Ok. Jesus, nessa parte aqui, ele vai tratar sobre a questão da vingança. Ele começa avaliando a famosa frase, olho por olho, dente por dente, com aquela famosa introdução, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas quem disse isso? Deus, no Antigo Testamento. Essa passagem aqui é conhecida, para ser sincero, como a famosa Lex Talionis. Lex Talionis, ou em português, Lei de Talião. Lex Talionis em latim, Lei de Talião em português, que é um princípio conhecido no mundo todo. No mundo todo as pessoas já ouviram falar da Lei de Talião. O que significa Lex Talionis? Lex é lei. A palavra lex, em latim, lei. E talione vem de talis, que significa igual, parelho. Ou seja, lei igual, lei parelha. A famosa Lex Talionis. E o que é que diz a Lei de Talião? Olha, no Antigo Testamento nós temos vários versículos que tratam da Lei de Talião. Vamos ler alguns deles para você entender e voltarmos depois aqui para Jesus Cristo, o que ele está explicando. Então vamos ver alguns versículos no Antigo Testamento que tratam da Lei de Talião. Vamos começar pelo livro de Êxodo. Êxodo capítulo 21, versículo... vamos ler do versículo 21 em diante. Êxodo 21, do 21 em diante. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exige o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Levítico 24, 17, aqui um pouco mais na frente, Levítico 24, 17. Levítico 24, 17. Quem matar alguém será morto. Versículo 19. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe fará. Versículo 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, e por aí vai. Então, é baseado nessas passagens, existem outras ainda, que são muitas, não preciso citar todas, que mostram a lei de Talião que Deus deu a Moisés. Eu vou ler só mais um versículo para você pegar. Deuteronômio 19, 21. Deuteronômio 19, 21. Deuteronômio capítulo 19, versículo 21. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E aí está tratando de alguns crimes, de algumas coisas que acontecem e que deve ser empregado a lei de Talião. Então essa é a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Jesus chega no Sermão do Monte e diz: ouvistes, Mateus capítulo 5, versículo 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo.
E de novo, a dificuldade. Jesus está dizendo que a lei estava errada? Jesus está revogando a própria palavra que ele deu lá no Antigo Testamento, no Monte Sinai para Moisés? Jesus está dizendo que aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento está errado, no Novo Testamento está dizendo que é de outra maneira agora? Ou Jesus está dizendo que aquilo que ele disse no Monte Sinai para Moisés, aquela revelação da Antiga Aliança, era só por um tempo determinado e agora vai ter que mudar? Não é bem assim. Essas leis, a lei de Italião, na época de Jesus, como as outras coisas que nós falamos para trás, estavam sendo deturpadas. Não a lei em si que estava errada, não era a lei em si que estava errada, mas a interpretação da lei que estava errada. Essas leis, a lei de Italião, era uma lei que deveria ser executada somente pelos magistrados, pela corte judicial, pelo júri, pelo juiz, mediante um julgamento formal. Então, a lei de Italião, quando Deus deu, essa lei de Italião, o Alex Talione, a lei deveria ser exercida por um tribunal formado de juízes, mediante um julgamento justo, um julgamento formal. Você vai encontrar isso aqui mesmo nessa última passagem que eu li, em Deuteronômio, capítulo 19, fica bem explicado isso, que a lei deveria ser aplicada pelos magistrados, pelos juízes. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15 a 20. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e o temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É isso que a lei de Deus diz. Para alguém ser acusado, nem podia ser com uma pessoa só. Tinha que ter, no mínimo, 3 testemunhas. Pessoas diferentes para poder corroborar com a acusação. Se a pessoa testemunhasse falsamente, ficaria obrigado a pagar pelo que ela acusou o outro. Veja que se nós seguíssemos a palavra de Deus, se os nossos tribunais fossem orientados pela Bíblia e não por Nietzsche, por Kant, Voltaire, pelos sábios, entre aspas, deste mundo, nem fake news nós não teríamos. Nem fake news que está na moda existiria, porque se a pessoa dissesse alguma coisa que não fosse verdade, que não pudesse provar, ela pagaria aquilo que acusou o outro, como diz a palavra de Deus, mediante um julgamento formal, com testemunha, com juízes. Então, essas leis só deveriam ser executadas pelos magistrados, mediante um julgamento formal. O princípio da lei tinha 2 propósitos. A lei de Italião, como nós encontramos no Antigo Testamento, como está aqui na Bíblia, ela tem 2 propósitos. Primeiro, o de retribuição exata, para estabelecer o fundamento da justiça, castigando o que o culpado merecia. Você não vai ver isso hoje em lugar nenhum, na televisão, dificilmente em algumas escolas. Mas houve uma época nos países cristãos que os juízes, quando condenavam alguém, eles condenavam exatamente o que a pessoa fez. Por exemplo, se alguém matava outra pessoa, cometia homicídio, lembra da pregação sobre não matarás?
se alguém cometia homicídio em todo o país cristão, a pessoa pagava com a vida. Se alguém roubasse um cavalo, pagaria o preço de um cavalo nas mesmas condições que o cavalo era. Era uma justiça justa. Isso faz poucos anos, há 100 anos atrás era assim, mais ou menos em todos os países do mundo, em todos os países cristãos. Então esse é o primeiro propósito da lei da Talião, a retribuição justa, a retribuição exata. O cara não podia roubar um cavalo e a justiça obrigaria ele a pagar 10 para você, porque ele foi errado, mas a justiça estava muito mais errada ainda, porque o castigo estava maior do que o crime. Crime e castigo na mesma medida. Este é o primeiro princípio da lei Talião. O segundo princípio é, no momento em que você aplicar a lei exatamente, a retribuição exata, refrear e impedir a vingança, você aplicar a lei exata, isso vai refrear e impedir a vingança por parte do ofendido ou da sua família. Então a lei tinha dois princípios: a retribuição exata e impedir a vingança, que as pessoas tomassem a vingança nas suas próprias mãos. Então vou repetir. A lei, como Deus deu no Antigo Testamento, tem dois princípios nessa lei. Quais são os dois princípios embutidos nessa lei? Primeiro, a justiça justa, a retribuição exata, lex talione, igualzinho. Você fez isso, então merece isso. Você quebrou o pé daquele, seu pé também vai ser quebrado. Você furou o olho daquele, seu olho também vai ser furado. Esse é o primeiro princípio, justiça justa. E o segundo princípio é que, ao agir assim, aos magistrados, a justiça agir desta maneira, impediria as pessoas de se vingarem por conta própria. Impediria que as pessoas tomassem nas suas mãos a vingança, tomassem nas suas mãos o fazer justiça com suas próprias mãos. Então, guarda isso aí, estes são os dois princípios da lei de Deus: a retribuição justa, a justiça justa e impedir a vingança. Ok. Quando chegamos no tempo de Jesus Cristo, esta lei estava totalmente deturpada, como as outras leis que nós já vimos nas aulas anteriores. Os fariseus e escribas entendiam a lei da justa retribuição dos tribunais legais, a quem pertencia, para o reino dos relacionamentos pessoais, ao qual não pertenciam. Ou seja, eles ensinavam que a pessoa podia fazer a sua justiça. E assim eles livravam a cara de muitas pessoas cheias de ira, cheias de mágoa, cheias de ódio, que tinha feito alguma coisa contra alguém, ele sendo o juiz, ele julgando, ele condenando e ele executando a pena. Mas geralmente eram pessoas ricas que tinham dinheiro, e o ensino dos fariseus dizia que aquele ato era justificável. Ou seja, aquilo que a pessoa, por exemplo, digamos, um escravo descuidado perdeu uma ovelha. O Senhor castigava o escravo de maneira tão terrível que muitas vezes chegava até a matar. Ou seja, ele tomou justiça com as suas próprias mãos. Mas havia aqueles que diziam que estava certo, porque ele deu um prejuízo, que ele tinha o direito de fazer justiça, que o Senhor tinha o direito de fazer justiça. Estou dando aqui um pequeno exemplo, mas as coisas eram absurdas naquele tempo. Nada diferente do que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Nada, a mesma coisa de hoje. As pessoas que merecem ser justiçadas, muitas vezes saem pela porta da frente como inocentes, mesmo pingando pecados e crimes e erros para tudo quanto é lado. E muitas vezes uma pessoa que nem merecia um castigo tão grande recebe muito maior devido à sua condição social, devido à sua incapacidade de pagar bons advogados e por aí vai. Então, as injustiças que você vê hoje nesse mundo, aqui no nosso país, por exemplo, não era nada diferente
do que acontecia no tempo de Jesus Cristo. E Jesus está corrigindo exatamente isso. Olha, os fariseus entendiam que a lei da justa retribuição, que pertencia aos tribunais legais, eles traziam para o reino dos relacionamentos pessoais. As pessoas podiam fazer a justiça, coisa que a lei não dizia isso. A lei dizia que tinha que ser no tribunal, com justos juízes, com julgamento formal, com testemunhas. As pessoas usavam a justificação, essa ideia de fazer justiça, na realidade como vingança pessoal. Eles tentavam usar essa ideia de justiça para a vingança pessoal, algo que a lei proibia explicitamente. Porque uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. A lei permitia a justa justiça, lex talionis, mas esta mesma lei que garante a justa justiça impede categoricamente, explicitamente a vingança pessoal. Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Na mesma lei que exalta a justiça, que garante a justiça, que instrui a justiça, que defende a justiça, esta mesma lei proíbe a vingança. Cuidado, uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. O que muitas vezes nós vemos acontecer não são justiças, e sim vinganças. Então vamos lá. A palavra vingança ocorre 9 vezes na Bíblia. Ela é categórica em afirmar que a vingança pertence ao Senhor. Vingança em si não é pecado, mas nenhum ser humano é capaz de exercer vingança sem ser injusto. A palavra vingança e justiça, elas são sinônimas, tanto no hebraico como no grego, como também no português. E a dificuldade dela não está apenas na sua morfologia da palavra, por ser sinônimo, não. A dificuldade maior está no nosso coração. Quando o meu sentimento é de justiça ou quando o meu sentimento é de vingança. Esta semana mesmo eu falei com uma pessoa que me procurou para uma conversa, então, não faça isso. Isso não é justiça, isto é vingança. Você vai se tornar pior do que a pessoa, numa situação que aconteceu. Então, a vingança na palavra de Deus, a vingança na Bíblia, ocorre 9 vezes e ela é categórica em deixar claro que só Deus pode exercê-la. Não é pecado, mas pecadores não conseguem exercê-la. Por exemplo, Romanos capítulo 12, vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 19 em diante. Não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira de Deus. Subtende que a ira de Deus. Mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim, diz o Senhor, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A palavra vingança na Bíblia é epikesis.
ela está sempre relacionada a Deus ou a um ato de Deus, nunca aos homens. Deus proíbe os homens a vingança. E olha como realmente são parecidas, né? Porque na língua grega, ekdikesis é vingança, mas dikaisine é justiça. Então as duas palavras são bem sinônimas, até na própria escrita na língua grega. A palavra vingador, ekdikos, por exemplo, Romanos capítulo 13, versículo 4, novamente a palavra vingança diz o seguinte, que até algumas bíblias nessa passagem aí vai traduzir como justiça, mas veja bem, diz assim, Romanos 13, 4, visto que a autoridade é ministra de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Quando não é Deus, é um ato de Deus ou uma instituição ordenada por Deus para exercer a vingança. Nunca um ato pessoal humano. Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo, você está me ouvindo, preste atenção. Cuidado com ira, com ódio, com mágoa, com rancor. Uma coisa é alguém ter te prejudicado, te magoado, te ferido e você querer justiça. Isso é seu direito. O problema é que nós dificilmente queremos justiça, nós queremos vingança. E ao querer isso e ao fazer isso, nós nos tornamos igual, em alguns casos, ou na maioria dos casos, pior do que a pessoa que fez o mal contra nós. Na maioria das vezes, nós até fazemos muito mais mal, ou desejamos fazer muito mais mal, se não conseguirmos o ato, mas pelo menos o desejo, que já seria pecado, muito mais do que o mal que ela nos fez. Isso mostra o quanto nós somos pecadores e como nós somos melhores do que ninguém. Nem melhor do que a pessoa que nos magoou e nos feriu. Porque nós também magoamos e ferimos as outras pessoas. E nós somos injustos do mesmo jeito com outras pessoas. Geralmente, quando as pessoas nos magoam, nós exageramos o que elas fizeram com a gente. Quando nós magoamos as outras pessoas, nós diminuímos o que nós fazemos. Sabe por quê? Porque nós já nascemos injustos. Justiça na Bíblia de Caisine aparece 301 vezes na Bíblia, enquanto que vingança apenas 9 vezes. E todas elas sendo proibida ao homem. Bom, aí você pode dizer, mas espera aí. Voltando para Mateus capítulo 5, Jesus disse, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Mateus capítulo 5, 38. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Aí, peraí. Jesus está contradizendo o princípio da retribuição? O senhor não acabou de dizer, pastor, que a lei de Deus ensina que a justiça deve ser justa? Que existe o princípio da retribuição? Se uma pessoa faz o mal, ela tem que pagar com o mesmo mal que ela fez. O senhor acabou de dizer que é o chamado princípio da retribuição. São os dois princípios da Bíblia. O princípio da retribuição exata, justiça justa, e para impedir a vingança. Aí Jesus está dizendo aqui, não resistais ao perverso. Ele está se contradizendo desse princípio da Bíblia da retribuição justa? Não, calma. Como eu falei, não é fácil o estudo. Não, o princípio da retribuição justa, o princípio da retribuição exata, na lei de Deus, ela permanece, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Aliás, não há nenhuma ruptura nisso. Posso provar aqui mesmo em Mateus capítulo 7, versículo 1, quando ele diz, não julgueis para que não seja julgado. Ou seja, ele está usando o princípio da retribuição. Você julgou errado? Julgou, então você vai ser julgado também. Não julgueis para não ser julgado é retribuição. Não faça isso, não vai acontecer isso.
no mesmo nível. Então ele não está se contradizendo, ele não está contradizendo esse princípio da retribuição justa. Até porque todos os julgamentos divinos, todos, desde Gênesis até Apocalipse, se baseiam nesse princípio, a retribuição justa. Quando as pessoas se revoltaram contra Deus e quiseram destruir o povo de Deus, Deus retribuiu da maneira justa. Vocês mataram as crianças, as nossas velhinhas, os nossos velhinhos que saíram do Egito, cansados, vocês vão pagar a mesma moeda. Retribuição justa. As pessoas que rejeitam Jesus, que rejeitam Deus, vão pagar uma retribuição justa. Datã, Corá, Abirão, aquelas pessoas que se revoltaram no deserto, que blasfemaram de Deus, chamaram o maná de pão vil, que chegaram a odiar Deus, Deus retribuiu da maneira justa. Não queremos esse Deus, queremos os deuses e tal. Vai todo mundo para o cativeiro, porque o cativeiro é a retribuição justa. Ou seja, todos os julgamentos divinos repousam nesse princípio da retribuição justa, esse princípio da lei. Então Jesus não está ensinando, não está se contradizendo não, porque ele mesmo, no final dos tempos, ele vai dizer: eu virei, vou me sentar, vou governar e vou julgar todos os povos consoante as suas iniquidades. O mar vai dar seus mortos e eu vou julgar e vou retribuir a cada um deles segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 21. Então essa é a primeira coisa, ele não está destruindo o princípio da lei. A segunda coisa, ele não está indo para o outro extremo. Ele não está ensinando um pacifismo total. Olha, a pessoa pode bater em você, você não pode fazer nada. A pessoa pode invadir a sua casa, não se defenda. A pessoa vai te assaltar e você tem condições de defesa, não faça. A pessoa quer te matar, não se deixa, deixa a pessoa te matar. Não está ensinando esse pacifismo total. Certo? Nem está destruindo o princípio da lei e nem está ensinando pacifismo. Esses pacifistas de hoje, inclusive até pastores, muitos pastores, eu acho que eles não estudam a Bíblia, não estudam a palavra de Deus, porque Cristo nunca ensinou um pacifismo total, um pacifismo de braços cruzados diante do mal e da violência, de jeito nenhum. Posso provar. Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios 6, 13. E eu repito, eu não vou citar tantos versículos por causa do tempo, mas se você for fazer um trabalho, uma pesquisa, você não vai faltar passagens bíblicas para apoiar o que eu estou dizendo. Efésios 6, 13. Diz assim, olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Se arme para resistir no dia mau. 1 Pedro 5,9. 1 Pedro 5,9. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Diz assim: resistires firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E Tiago 4:7, a passagem extremamente bem conhecida da Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ou às coisas do mal. Então Jesus não está ensinando um pacifismo de jeito nenhum. Ele mesmo, no final dos tempos, diz que Jesus irá ajuntar o seu exército, a famosa batalha de Armagedon, para combater o exército do anticristo e das forças do mal. É a batalha final. Ou seja, ele não está pregando pacifismo. Não, nós vamos resistir ao mal. Esse
verbo resistir aqui, na língua grega, antisteme, é explícito. Temos que resistir a toda forma de mal, ao pecado e a Satanás, que foram esses versículos que eu li para você. Em uma passagem ele fala: resista ao mal, resista a Satanás. Nós temos que resistir a toda forma de mal, nós temos que resistir ao pecado e a Satanás, que é a origem de todo o mal que há no mundo. Então o cristão ele tem que resistir, ele tem que enfrentar, ele tem que lutar. Então Jesus nos está ensinando um pacifismo. Aí voltando para Mateus, vai dizer: mas pastor, você não está quebrando o princípio da lei, a justa retribuição, justiça justa. Se ele não está ensinando um pacifismo, como explicar então estes exemplos que ele deu aqui? Por exemplo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Como é que explica então essa passagem à luz do que o Senhor está dizendo, à luz da palavra de Deus? Então vamos lá. Como eu falei, a palavra antisteme é a ideia de você resistir a toda forma de mal. O que Jesus está nos ensinando aqui é a diferença entre justiça e vingança. Vingança que corria solto no tempo de Jesus e justiça que era pálida no tempo de Jesus, exatamente como no nosso tempo hoje. Então, olha, vocês não podem perder de vista, cristãos, a diferença entre justiça e vingança. A atitude do cristão em um mundo dominado pela injustiça e pelo mal, ela pode ser rapidamente corrompida e ele viver a prática da vingança a vida toda achando que é justiça. Por isso que ele está chamando a atenção para a diferença entre justiça e vingança. Seu propósito aqui foi proibir a vingança que corria solto, nos ensinos inclusive dos próprios escribas e fariseus, mas não incentivar a injustiça. Então, se alguém, ele usa quatro exemplos aqui dos relacionamentos, em 4 esferas de relacionamento. Por exemplo, um bate-boca com a pessoa, que a pessoa chega ao ponto de querer te agredir. O cristão, em primeiro lugar, se a pessoa quer ir para as vias de fato, quer ferir a tua face, o cristão, ao contrário da outra pessoa, ela deve ser aquela pessoa mansa. Irmão, não precisamos chegar nesse ponto. Se ele chegar a agredir você e você tiver condições, irmão, calma, não precisa disso. É esse sentido que ele está falando de virar a face. É você não querer a vingança rapidamente. Não é nem a justiça, é a vingança, o sentimento de vingança brotar em você. Então o primeiro exemplo é do relacionamento, um relacionamento quebrado. Alguém que bate boca com o outro, que discute, pode ser até esposa e esposa. E de repente um agride o outro tem que ter controle, autocontrole. Para não querer, você me bateu aqui, eu vou dar 3 em você. Aí seria vingança. Calma, não precisa disso. Não precisa essa violência, não precisa me agredir, não precisa bater na minha face. Você quer bater em mim? Tudo bem, então faça. Eu não tenho esse sentimento que você tem comigo. Eu não tenho esse desejo que você tem comigo. É isso que ele está ensinando aqui. Em resumo, seu propósito foi proibir a vingança e não incentivar a injustiça. Injustiça Deus nunca incentivou. Deus é contra a injustiça. O propósito é proibir a vingança e não incentivar a injustiça. Então, os 4 relacionamentos aqui, um em que a pessoa discute, quer chegar às vias de fato, quer bater. O outro é a pessoa que quer alguma coisa sua, quer tomar alguma coisa sua, quer roubar você, ou quer tirar alguma coisa sua, o desejo de mais alguma coisa sua. Você diz, não precisa disso.
Você quer tanto essa camisa? É tão importante essa camisa para você? Tá bom, então fica a camisa, leva essa capa também para você. Para mim, eu tenho coisa mais importante do que essa túnica, do que essa capa. E é interessante que nessa ilustração da túnica, a lei de Deus dizia que se alguém fosse muito pobre ou ficasse endividado e ele vendesse a sua túnica para alguém, a túnica seria da pessoa que comprou. Mas quando fosse de noite, a pessoa tinha que devolver a túnica para a pessoa se cobrir, porque só tinha aquilo. Quando aquele mendigo que chamou por Jesus, que clamou por Jesus, e Jesus o chamou, a primeira coisa que ele jogou fora foi a túnica, lançando de si a túnica, a capa, correu até Jesus. Sabe o que aquele mendigo fez? Olha, aquilo que é tão precioso para este mundo, para as pessoas deste mundo, que era o único bem material que ele tinha, por sinal, não é nada comparado à chamada de Jesus, a ouvir Jesus, a ser convidado para ser seguidor de Cristo. Ele joga a capa e corre para Jesus. É isso aqui que está dizendo. Essas coisas aqui não são mais importantes, tem coisas mais importantes. Você quer tanto essa túnica? Não, pois não, toma essa camisa, essa túnica aqui, acabou. Ou seja, ele não ensina a irresponsabilidade que incentiva o mal, mas a paciência que renuncia à vingança. É isso que Cristo está ensinando. Eu vou repetir para você. Jesus não ensina a irresponsabilidade que incentiva o mal, mas a paciência que renuncia à vingança. Então, nos 4 exemplos que ele deu, se alguém viesse querendo me agredir, querendo me bater, a minha atitude como cristã, primeiro, deve ter o mesmo sentimento dele, e a segunda coisa é não revidar, é não dar à pessoa, não fazer com a pessoa até pior do que ela faria comigo, como vingança. É isso que ele está corrigindo aqui. Ele vai usar essas 4 ilustrações que eu já falei, que mostram a atitude de não retaliação cristã e até onde deve ir. Em resumo, o ensino é o seguinte: não tenha a mesma intenção, a mesma atitude dessas pessoas iracundas, dessas pessoas que hoje chamam de pavio curto, de pessoas cheias de raiva, de pessoas que partem logo para a violência, de pessoas invejosas, de pessoas cobiçosas, cheias de cobiça. O cristão não pode ser assim. Em primeiro lugar, ele tem que preservar a paz, procurar a reconciliação, procurar dissuadir a pessoa de fazer o mal contra ela mesma e contra outrem, de dissuadir a pessoa de que não precisa daquilo. Para quê? Para que a pessoa deixando de fazer o mal a você, você não corra no perigo de fazer o mal também. Essa é a ideia aqui, nessas 4 pequenas ilustrações. O perverso que ele fala aqui é uma palavra injuriosa na língua original. E o perverso era algo, a palavra grega já despertava assim uma repulsa. Por exemplo, Deus considera toda pessoa que abomina a Deus de perverso. As pessoas idólatras, Deus já vê como perversa. As pessoas imorais na Bíblia já eram vistas como perversa. Então, o perverso é um tipo de pessoa que despertava a ira rapidamente, o desejo de vingança. Esse perverso, naturalmente, pelas suas atitudes, despertava e desperta até hoje uma ira. Quem que não fica irado quando você vê, por exemplo, eu vi agora recentemente alguns candidatos a cargos importantes defendendo coisas absurdas. Eu vi candidatos dizendo aí que, se for eleito, vai colocar pessoas transexuais em todas as áreas do governo, principalmente na educação. Vai ter pessoas do movimento LGBT, que é uma aberração os seus ensinos,
os ensinos deles são uma aberração, os ensinos dessas pessoas, os valores deles são uma aberração em todos os sentidos, religiosos, filosóficos, fisiológicos, sociais, antropológicos e por aí vai. Mas eu vi pessoas dizendo que se for eleito vão colocar essas pessoas em pontos estratégicos do seu governo. Quem que não fica irado com umas pessoas perversas dessas? Quem que não nasce um desejo de vingança por causa dessas coisas? Por quê? Porque o perverso é um tipo de pessoa que desperta a ira rapidamente. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha como a coisa é séria. Você tem que desejar a justiça, mesmo para o perverso, e não vingança. Porque se você for tomar a vingança nas suas mãos, você vai se tornar perverso. O que você tem que fazer é discutir com essas pessoas, é tratar com essas pessoas com a segurança cristã, com a paz cristã, com o respeito cristão, com o amor cristão, tentando dissuadir essas pessoas desse caminho mau que eles estão, para que esse mal não atinja você mesmo, e você perca o controle, fique irado, fique iracundo e acabe cometendo vingança contra essas pessoas, porque aí você também vai estar pecando. Em outras palavras, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que o primeiro sentimento que deve brotar do crente é essa empatia amorosa, que é difícil para nós cristãos, mas que Cristo teve por mim e por você. Que Cristo teve pela humanidade pecadora, que o próprio Deus teve pela humanidade pecadora. Deus podia ter destruído o mundo lá no Éden com Adão e Eva. Ah, vocês fizeram isso? Então acabou. Não quero mais seres humanos na terra. Acabou, era justo. Mas Deus, em primeiro, usou amor, usou graça em primeiro lugar. Não é que Ele não vai fazer justiça a quem continua resistindo a Ele. Ele vai fazer justiça. Mas em primeira mão, esse não resistir aqui ao perverso é você já não se tomar de ódio, de ira, de desejo de vingança. Em primeiro lugar, o que deve brotar do crente é a empatia do amor cristão. Isso está claro lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, em primeiro lugar. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, por aí vai. É isso que Cristo está ensinando. Em primeiro lugar, se alguém bater em você, se alguém, em primeiro lugar, tenta a paz igual. Não dê lugar à ira, não dê lugar à vingança. Isto que Cristo está nos ensinando, Ele está nos lembrando do grande mandamento. O grande mandamento não é olho por olho, dente por dente. Não. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 29 e 30. O grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Do mesmo jeito que Deus não se vingou de mim pelos meus pecados, do mesmo jeito que Deus não se irou contra mim por causa dos meus pecados, antes me amou em primeiro lugar, antes se fez tudo por amor a mim, ao invés de ter ira, em primeiro lugar teve amor. Assim, nós cristãos devemos fazer a mesma coisa com aqueles que nos magoam, pecam contra a gente, falham contra a gente. Se a pessoa permanecer irredutível, se a pessoa permanecer na dureza do coração, se a pessoa permanecer amando o mal, aí é outros 500. Mas em primeiro lugar, o que deve brotar do crente é a empatia do amor cristão. Jesus sempre acreditou na força do amor em primeiro lugar, porque sempre ele exerce o seu amor
a sua graça, misericórdia amorosa em primeiro lugar antes da justiça. É por isso que Deus está dando aí 2000 anos de prazo para que os homens se convertam, para que os homens se arrependam. Isso é amor, amor gracioso, isso é graça. Mas se os homens não se arrependerem, e não vão se arrepender mesmo, aí vai vir a justa justiça de Deus. Este é o padrão que Jesus exige. E só o crente pode fazer isso, porque Jesus não só deu o exemplo, mas pagou os nossos pecados com estas mesmas atitudes que ele exige da gente. Um exemplo para você. Isaías 56. Profeta Isaías, capítulo 50, versículo 6. Isaías, capítulo 50, versículo 6. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou. Pelo que não me senti envergonhado, porque isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não só deu exemplo, como ele pagou os nossos pecados com essas atitudes que ele está ensinando no Sermão do Monte. Eu dei a minha face para baterem. Eu não retribuí na mesma moeda. Eu dei as minhas costas para ser dilacerada. Não é só que eu dei a face para me bater, eu dei o corpo todo para me machucar e me ferirem. Eu pintei Jerusalém de ponta a ponta com o meu sangue. Eu fui humilhado, eu fui cuspido, eu fui castigado, eu fui desfigurado. Mas, em primeiro lugar, eu os amei. E se eles aceitarem o meu amor, eu os perdoarei. Só usarei a minha justiça justa, se eles não quiserem se arrepender do seu mal. É isso o que o Sermão do Monte está nos ensinando acerca da vingança. Nem a vingança pessoal e nem o pacifismo que esses idiotas úteis pregam aí na televisão e nas escolas, nas faculdades. Não é isso. É a atitude de, em primeiro lugar, buscar a reconciliação, a paz. Se isso falhar, aí só sobra a justiça. Até porque, se o amor falha, não existe mais nada nesse universo que possa mudar a situação. Não podemos aceitar a ordem de Jesus, não resistais ao perverso, como proibição absoluta contra o uso de toda a força. Não é isso, não é esse pacifismo, muito pelo contrário. Aqui em Romanos capítulo 13, de 1 a 4, ele diz que ele instituiu o Estado, as autoridades, justamente para refrear o mal, para refrear a maldade, como o uso da força. Romanos 13. Todo homem estejais sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídos, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades, faze o bem, e terás o louvor dela. A autoridade, versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. Ou seja, o Estado constituído de direito é uma criação de Deus
para combater o mal. Se o Estado se corrompe, se o país se corrompe, se as autoridades se corrompem, é outro problema. Não é culpa de Deus, porque Deus criou a autoridade e deu a sua palavra, a sua lei, a sua justiça, para que fosse cumprido essa justiça, evitando assim o mal. Ou seja, o ensino não proíbe o uso da força contra o mal. Existe uma diferença entre justiça e vingança. Justiça promove a ordem e o bem. Vingança produz desordem e mal. Vou repetir para você. Existe uma diferença entre justiça e vingança. Justiça promove a ordem e o bem. Vingança produz desordem e mal. Vou dar 2 exemplos, um na Bíblia e outro fora da Bíblia, eu já estou encerrando. Na Bíblia, o apóstolo Pedro, uma certa vez, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, quando chegou alguns crentes gentios, gregos e por aí vai, Pedro começou a se afastar dos gentios com medo dos judaizantes, dos judeus, dos hebreus, dos crentes judeus, e começou a se afastar e a evitar. Quando Paulo viu, foi lá para cima de Pedro, resistiu Pedro face a face, deu um sabão em Pedro na frente de toda a igreja, reclamou, corrigiu Pedro na frente de toda, com amor e sinceridade e verdade. Quando você chega em 2 Pedro, capítulo 3, não, 2 Pedro, quando chega lá em 2 Pedro, eu não coloquei aqui o versículo, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando chega lá em 2 Pedro, ele vai falar, ele vai dar um ensino ao apóstolo Pedro, e ele relembra nas entrelinhas aquilo que Paulo falou com ele. É 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 13 até o verso 16. É suficiente, eu não vou ler não, depois você lê em casa. Quando chega em 2 Pedro, do 3 ao 16, no capítulo 3, do 3 ao 16, Pedro está ensinando exatamente aquilo que Paulo corrigiu ele lá em Gálatas. Ou seja, Paulo viu que Pedro estava sendo injusto, Paulo corrigiu ele na justiça e no amor, Pedro aprendeu, tanto é que vai ensinar depois na sua carta. Em outras palavras, a justiça que o cristão Paulo aplicou naquela situação promoveu ordem e bem. Tanto que Pedro se corrigiu e foi ensinar aos outros a mesma coisa. Agora, se é vingança, aí vai produzir desordem e mal. Este é o exemplo bíblico. O exemplo fora da Bíblia. Lá no Nordeste era muito comum uma família brigar com outra família e virar assim uma guerra de família durante anos. Eu alcancei no mínimo umas 4, 5 famílias inimigas. E por causa de alguma coisa que um fez no outro, um membro de uma família fez no membro da outra família, esse aqui, um matava o outro. Aí a família vinha e se vingava. Muitas vezes eu vi matar inocentes que não tinha nada a ver com a questão, pessoas boas, boníssimas, que não eram de confusão, que não eram de briga, só porque era da outra família, a outra família vinha e matava. Eu vi isso, eu acho uns 4 ou 5 exemplos que eu vi, que eu presenciei, não o fato em si, mas que foi da minha época. Eu vi pessoas boas morrerem só porque era daquela família. Eles iam para procurar o cara que matou, não achavam matar outro da família, mas tinha que matar para poder fazer vingança. E isso, anos e anos corria solto. Tem uma briga famosa no Nordeste, que era os Feitosas contra os Feitosa contra, acho que Moraes, se não me falha a memória. Era uma briga famosa no Nordeste, que morreu não sei quantas pessoas dessa. Por quê? Porque os homens confundiam justiça com vingança. Justiça promove ordem e bem, vingança, desordem e mal. Para encerrar, meus irmãos, a vingança não pertence a homem nenhum e não pertence à esfera dos relacionamentos pessoais. Nenhum homem
tem o direito de ser vingador. Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos 13, 4. Diz. Romanos 13, 4, não, desculpe, meus irmãos. Romanos 13, 4, não, desculpe. Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 29. Não vos vinguei a vós mesmos. Romanos 12, 19. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nenhum homem tem o direito sobre a vingança. Deus é o vingador para castigar todo aquele que pratica o mal. Na atual dispensação, o Estado constituído de direitos, tribunais, é que tem este papel. Nenhum ser humano tem. Deus é o vingador e neste momento, nesta dispensação, por enquanto, este direito está com o Estado e não com nenhum homem. A vingança em si não é errada, pois Deus vingará o seu povo. No entanto, somente Deus é capaz de aplicar a vingança sem causar mal ou desordem ou ainda injustiça. Onde é que eu posso provar isso? No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 2. 2. Porque depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são de nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus santos. Somente Deus é capaz de exercer este ato, sem justiça, sem causar mal, sem desordem. A atitude de Cristo e do cristão é acreditar e usar a força mais poderosa do universo quando ultrajado ou injuriado para a glória de Deus. O amor em graça em primeiro lugar. Nós não devemos ser as pessoas iracundas, cheias de ódios e vingativas. Não. Não podemos ser também aquela pessoa pacifista que fica parado enquanto o bandido vai te matar. Não é isso. O que nós temos é que fazer, seguir o exemplo de Cristo. Em primeiro lugar, procurar o bem. Em primeiro lugar, procurar a reconciliação. Em primeiro lugar, procurar paz. Se pudermos fazer isso e conseguirmos, amém. Se não conseguirmos e pudermos ficar longe do perverso, entregue o perverso na mão de Deus, porque Deus é o vingador. É isso o que o mandamento diz. Deus, o nosso Deus, a Ele e somente a Ele pertence a vingança. Porque uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, por mais essa oportunidade que a gente teve de continuar aprendendo com as palavras de Jesus. Que o Senhor recompense a vida do pastor Helder, que o Senhor possa continuar cuidando da casa dele, que eu e você possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos nessa aula de hoje. Que nós possamos, de fato, viver essas palavras de Jesus nesse sermão maravilhoso. Eu quero te incentivar a continuar participando de toda a nossa programação. Nós temos uma programação aqui no YouTube na quinta-feira, presencialmente também no YouTube a nossa reunião de oração na sexta, nós temos programação no final de semana e eu e você fazemos parte de tudo isso.
Muitas vezes a gente fica alheio ao que está acontecendo na igreja porque nós achamos que nós não somos parte do que está acontecendo aqui. Mas tudo o que acontece nessa igreja, eu e você, membros desse corpo, dessa comunidade, somos parte disso. Então continue participando, continue divulgando, compartilhando, falando aos seus amigos e aos seus familiares, para que todos nós juntos possamos espalhar a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um restante de quarta-feira abençoado e um restante de semana na presença do nosso Deus. Deus abençoe e até a próxima.